Oiê, vamos falar de 2023? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, inclusive a um tier list. Então, a gente vai fazer nesse vídeo, assim como eu fiz do ano passado também, dos temas de redação de 2022. Eu vou falar um pouquinho sobre os temas de 2023, eu vou fazer também um ranking sobre quais foram os melhores temas e os piores temas também do ano de 2023, de vestibulares que eu falo das redações e de alguns que eu fiquei curioso para poder ver também. Eu montei essa tabela, assim como eu fiz o do ano passado, para poder ter uma noção desses temas de redação. Assim como eu já também falei dos vídeos, e se você for também no meu canal, você pode perceber que muitos dos meus vídeos não são apenas de redação Enem, eu falo também de redação no modo geral, eu falo também de redação de Unicamp, eu faço análise de temas de redação, então eu acho que aqui é uma boa forma de a gente poder perceber o como que a gente tem não só de correção, mas também de temas possíveis para poder se discutir de redação. Eu acho que, assim como a gente também tem a oportunidade de poder ver esses outros temas de redação, também enriquece a gente para poder saber de argumentações possíveis ou até de temas possíveis que cairiam nos vestibulares que você está se aplicando. Então, qual que foram os níveis que eu coloquei para a gente poder ter uma noção? O primeiro eu coloquei como sensacional, ou seja, é uma belezinha de escrever, é uma belezinha de fazer uma discussão, os alunos muito provavelmente vão gostar, o professor também vai gostar de discutir, então é um tema que não tem muitos erros. Talvez tenha um errinho ali ou aqui, mas esse erro ele é escondido pelas partes positivas da redação. Existe também um legal para os alunos, então tem alguns temas que, na verdade, são meio que batidos pro professor, então tem muitas vezes que a gente precisa falar todo ano sobre o mesmo tema de redação, que a gente já sabe que vai ter alguns probleminhas, talvez, para poder discutir sobre esse mesmo tema, mas talvez que os alunos estejam encontrando pela primeira vez uma oportunidade de escrever ou discutir desse tema, então que eu acredito que muito provavelmente os alunos vão gostar mais de discutir do que talvez os professores. Existe o legal de discutir, tem tema que na real parece ser legal de escrever, mas na verdade é aquele tipo de tweet que a gente tem no Twitter de, escolha um tema de redação que em vez de você escrever por 30 linhas, você prefere discutir por 3 horas. Tem alguns temas de redação que eu preciso confessar que, mesmo que eu tente trazer uma aula legal, que eu tente trazer uma discussão legal, tem alguns temas de redação que são mais legais de conversar do que de fato escrever um tema de redação. Existe o legal para o professor. Tem muito tema de redação que a gente também não pode esquecer, que ele é muito chato para o aluno, mas o professor se empolga para poder conversar. Eu mesmo sei de alguns temas de redação que eu acho muito mais legal falar do que realmente o aluno está assistindo, e às vezes eu fico pensando, poxa, mas para que o aluno precisa ficar sabendo disso? Então, legal para o professor. E por fim, a gente não podia ter o não glorioso tinha tema melhor. Tem tema que assim, a gente vê que a organização dos textos motivadores não tá boa, que a frase também do texto motivador não tá boa, que nem o professor tá gostando de discutir esse tema de redação, que o aluno não vai conseguir discutir e que escrever deve ser pior ainda. Então tinha tema melhor. E logicamente, para você poder dar uma olhada também nos textos motivadores na íntegra de cada um desses vestibulares que eu estou falando aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você poder conferir, ou se não, você pode escanear esse código QR para poder também dar uma olhada nesse tema de redação também. Assim como do ano passado, eu também trouxe os vestibulares que eu falei do ano passado, mas eu também incluí novos vestibulares, como é o caso da UERJ e também, inclusive, que a gente tem do Unifor e também da UFT. O que acontece é que, assim como no ano passado e desse ano, eu não fiz a separação da US e da Unicamp, porque a US e a Unicamp têm duas propostas. Eu não sei se realmente seria justo, né, de tipo assim, avaliar o vestibular, porque no ano passado eu falei que eu tinha que ter separado, mas eu não sei se é muito justo a gente ter que a Unicamp, ela fica em sensacional com a proposta 1, mas com o legal de discutir na proposta 2. Eu não sei, eu acho que desse ano em diante eu vou fazer que, mesmo que tenha duas propostas, que a gente analise apenas a edição do ano. Então a gente vai começar com o tema de redação da Unifesp, que teve com as específicas palavras: o fim do anonimato digital reduzia danos causados pelo discurso de ódio. Então foi uma pergunta bem a carinha da Unifesp, que a gente tem como ter uma pergunta de sim e não, que a gente pode variar também pelo pode ser que sim, mas não acontece, ou deveria ser, mas não é. A gente vai ter, inclusive, 3 textos motivadores, que a gente vai ter, inclusive, uma tirinha falando dessa questão que a gente tem de xingar os otários que ficam gastando o tempo dele de ficar falando mal de outras pessoas. Temos toda uma explicação sobre como o anonimato ele é proibido no Brasil e que, inclusive, a gente tem um grande dilema, porque o anonimato ele ajuda também pessoas, historicamente falando, que elas não eram perseguidas por de fato a gente ter essa perseguição porque a gente tinha um anonimato, só que a gente vai para um outro ponto que é muito difícil a gente ter que o anonimato sempre seja positivo, assim como todas as grandes coisas, a gente tem que pegar que as exceções não podem ser as regras. E por fim, a gente tem que o ódio como um sentimento natural, que ele é percorrido, mas que a gente tem que
a obrigação não só de vigiar o que esse ódio está gerando, mas também como ele é influenciado. Então, a gente, para poder ter essa classificação, eu vou ser bem sincero e eu vou falar que eu achei esse tema sensacional. Eu acho que a escolha dos textos motivadores é muito boa. Eu acho que o tema também constrói de uma forma que a gente possa discutir tanto o sim quanto o não. Eu acho que também a gente consegue construir outras formas, como por exemplo, eu também já expliquei que esses tipos de tema a gente tem que você pode dizer o deveria ser, mas não é. Então é um tema muito bem colocado. Eu acho que ele também tira essa coisa do sempre ficar falando do discurso de ódio, mas uma forma que é o fim do anonimato, ele reduziu os crimes com discurso de ódio. Então não é simplesmente a gente falar de discurso de ódio de onde ele se origina, mas a gente dá uma nova cara para esse tipo de tema. Eu acho que repertório não faltaria, mas não é uma preocupação da Unifesp, até porque mesmo a Unifesp está mais preocupada com sua argumentação e leitura dos textos motivadores do que de fato você trazer algum tipo de repertório. Já no vestibular da UES, vamos ter então que a gente tem o grande tema como a importância do profissional de psicologia nas instituições escolares, e vamos ter duas propostas de dois gêneros textuais, sendo o primeiro de carta de solicitação e o segundo de texto narrativo. Se a gente analisa então a proposta de citação, a gente vai perceber aqui que a gente vai ter tanto uma abertura falando do Ministério da Saúde, falando também da saúde mental como uma grande importância na América Latina e no Brasil, e falando para você escolher uma das propostas, sendo que a primeira proposta vai ser uma carta de solicitação, a qual você, em participação com a comemoração dos 15 anos do curso de psicologia dentro da Universidade do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, vamos ter que você vai escrever da importância de aparecer, sim, um profissional da saúde de psicologia no campus, e você tem que convencer por que ele precisa aparecer. O segundo já vai ser que você vai ser um aluno de escola de ensino médio tempo integral e que participa do programa Adote um Estudante, que você vai falar de uma história de superação. Aí você vai ter, inclusive, também um texto motivador número 1 falando sobre saúde mental e como cuidar da comunidade escolar. E, inclusive, vamos ter um texto motivador número 2 falando também com o projeto de saúde mental. Escola do Ceará é finalista no prêmio de melhor do mundo. Então a gente vai ter esses dois textos motivadores para te ajudar na argumentação. Assim, eu vou falar, e talvez muitas pessoas não concordem, e inclusive eu quero que vocês sempre percebam que tudo que eu falo nesse vídeo é sempre baseado na minha opinião. Logicamente, tem algumas coisas que talvez os alunos concordem ou discordem, e é por isso que, inclusive, eu deixo aberto nos comentários para que vocês possam discordar de mim, que eu acho esse tema legal para os alunos. Eu acho que falar-se sobre saúde mental, depressão, falar sobre esses temas que a gente tem como saúde dentro de uma redação é muito comum. Então, a gente já sabe que a gente tem que falar da importância, que as pessoas têm esse problema com a frescura e tem esse problema com também a gente falar de outras gerações. Então, eu acho que assim, os gêneros que você precisa criar e as situações são muito legais. Eu acho que escrever essa carta falando do curso de psicologia, você como aluno de ensino de tempo integral, o que é uma coisa muito específica até mesmo da região do Ceará, que talvez muitas pessoas do estado de São Paulo ou do estado do Rio Grande do Sul não se identifiquem com tanta frequência, é uma coisa muito específica que ajuda você a escrever essa redação. Eu talvez até diria que a UES é uma Unicamp, só que melhorada. Eu não sei. Talvez eu possa ser um pouquinho suspeito com isso. Eu entendo que a Unicamp escreve sim as propostas de redação de uma forma muito inteligente, muito legal, mas eu acho que tem ano que a Unicamp arrasa e tem ano que a Unicamp desliza. Eu acho que a UES ela sempre mantém um bom tratamento, mas falar de novo de saúde mental de uma forma que assim, eu acho que ficou meio desgastado. Eu acho que assim, a gente por uma época ficou muito legal da gente falar desse assunto, da importância e tudo mais, mas acho que a gente continuou batendo na mesma tecla de tipo, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. E aí sempre tem a mesma visão, como por exemplo, é diferente do que a gente tem do tema da Unifesp. Eu acho que fica muito legal para os alunos, eu não duvido nem um pouco disso, mas eu acho que o professor talvez fique cansado de tipo, ai meu Deus, de novo eu tenho que trazer mais uma vez o 13 Reasons Why para poder falar falar de um repertório da minha redação. Já na URGS, nós vamos ter a situação que a gente está se baseando por um texto com o título Deixem a História em Paz e como grande tema de redação que vamos ter com o fato de que história pode e deve ser ensinada. A partir daí a gente tem a leitura de um texto motivador que é escrito por Jaime Pinsky, que é um historiador, editor e professor titular da História da Universidade Estadual de Campinas, que a gente vai ter toda a discussão falando de como que a história tem que ser deixada em paz, no sentido que a gente tem um grande problema de que sempre se fala como que a história tem que ser ensinada e como a história pode ser ensinada, no sentido
sentido de que, em vez de a gente dar crédito e acreditar nas pessoas que são profissionais dessa área, sempre existem pitacos e que, por incrível que pareça, existem posições políticas de se falar história. Então o problema é que a gente tem, muitas vezes, um desmérito do profissional, ou se não, que a gente tem tratando ele de uma forma que não deveria ser tratada. A partir daí, a gente tem uma construção social a qual você tem que dissertar sobre as ideias desse texto. Mas não somente dissertar sobre as ideias desse texto, como também é explicado para você que você também faz parte de um grupo de estudos, o qual você também precisa discutir sobre essas ideias, se você concordou ou se você discordou sobre as ideias apresentadas. Eu acho esse tema sensacional. Assim, a URGS, desde que eu conheci para poder fazer tema de redação, eu acho que a URGS acerta muito. Eu acho que, mais uma vez, é aquela forma do fresco, aquela forma do novo. Então, como que a gente fala de história, né? De como que a gente fala de apartidarismo político, como que a gente fala de posições. Aqui é interessante perceber que não só o tema é muito legal, mas também como ele é apresentado, no sentido de que você pode concordar, então escrever uma redação no sentido de que você concorda com a redação, que eu confesso que é muito mais fácil quando você concorda com uma redação para a URGS, e também da possibilidade de você ir contra esse sentido. Então, a possibilidade de você falar dos dois lados é uma coisa que eu acho muito legal da URGS, porque não somente a gente tem uma diferença com, por exemplo, do Enem, que está pedindo para você poder encontrar a origem do problema e trazer uma forma de melhorar, como aqui a gente tem a possibilidade que você pode ler um texto inteiro e ser contra, e isso não tira pontos de você na redação. Então eu acho que o texto, como ele é construído, os argumentos que você pode construir, e inclusive as possibilidades que você tem, fazem com que ele fique um pouquinho ali em cima junto com o da Unifesp. E a UERJ teve, inclusive, como que eu aprendi agora, que não é URJ e é UERJ, a gente teve como tema de redação qual seria para você a moral da história narrada em O Menino do Pijama Listrado. A gente sempre tem que uma das características da UERJ é trazer uma obra e, a partir dessa obra, a gente tem uma discussão sobre um tema possível. Dentro do que a gente tinha dentro da proposta de redação, a gente vai ter uma pequena breve explicação sobre o Menino do Pijama Listrado. Não se é falado muitas coisas, então a gente tem uma forma mais sutil de se escrever sobre o que é abordado dentro da obra. A gente tem inclusive uma imagem ao lado, como se a gente tem uma referência da história também do Menino do Pijama Listrado. E por fim a gente tem a partir da leitura desse romance, que inclusive ele é avisado de forma antecipada para que os alunos possam se preparar para poder fazer o vestibular. E aí a pergunta da moral da história narrada em O Menino do Pijama Listrado, entre 20 a 30 linhas. É assim. Isso pode ser a minha opinião, mas assim, sinceramente, tinha tema muito melhor. Cara, isso é uma vergonha de, tipo assim, virar e falar qual que é a moral da história. Isso é uma coisa de que, tipo assim, eu não consigo entender como a UERJ consegue fazer temas tão legais todo ano com os temas que eles escrevem dos livros, pra poder chegar e falar do Menino do Pijama Listrado, que é um livro que pode falar sobre tantas coisas, como por exemplo, a que ponto a humanidade chega para que uma criança tenha que morrer para que essa história ela seja levada a sério, ou se não, o que a gente pode levar em consideração com o que o pai da criança tem nessa história. Tem tanta coisa nesse livro para poder falar que o tema de redação é qual a moral da história, de tipo assim, é um tema que eu achei de uma... Eu não sei o que eu posso falar, porque, tipo assim, falar que é um tema preguiçoso não é o que eu realmente quero dizer, mas eu não consigo achar uma palavra melhor pra dizer que, tipo assim, é uma forma de, tipo, simplesmente você, em vez de você dar uma aula, você dá um filme. De, tipo, é uma forma preguiçosa de, tipo assim, funciona porque, assim, o tema de redação garante que você consiga ter essa possibilidade. Mas, assim, cara, tinha tanta coisa pra poder perguntar, tinha tanta coisa de tema pra poder se construir, pra simplesmente falar... Qual é a moral da história? Ah, pelo amor de Deus, né? E agora a gente indo para a Unifor, nós vamos ter, inclusive eu espero do fundo do meu coração que não tenha uma outra pronúncia, porque pra saber que é o ERJ tem que ser o ERJ, Unifor só me falta dizer que tipo Unifor, eu não sei o que poderia ser. Bom, temos que o tema de redação vai ser a luta contra o capacitismo do cenário brasileiro. Então a gente vai ter dentro desse tema de redação dois textos motivadores, ao qual o primeiro vai fazer uma explicação do que é capacitismo e inclusive como que ele é gerado e como que ele é executado para que você não tenha um problema para poder conseguir fazer essa definição dentro da sua redação. E por fim, nós temos o texto motivador número 2, explicando também sobre construções e também a organização de sociedade
para que o capacitismo ele se construa como uma norma e a gente não perceba isso como forma cultural. Então a gente, a partir daí, a gente vai ter um texto que vai ser escrito de 20 a 30 linhas discutindo sobre esse tema de redação. E aí que surge um dos problemas desse tema de redação. Eu acho que esse tema é legal de discutir. Não me leve a mal. Eu acho um tema muito interessante. Não é porque ele tá aqui no meio da minha tabela que eu não acho esse tema muito legal. Mas qual que vai ser o problema? Eu acho que esse tema, como por exemplo, capacitismo, assim como temas como alienação parental, assim como analfabetismo digital, ou até mesmo do que a gente tem de aposentadoria no esporte, ou esporte no Brasil, eu acho que todos esses temas, eles caem num problema que é, eles não são temas chatos de se escrever, eles não são temas chatos de a gente conseguir ter uma discussão, mas é tema difícil de a gente ter repertório e fazer com que o aluno se desvincule da ideia de que ele não precisa de um repertório específico. Porque apesar de a gente conseguir identificar muito bem esse tipo de discussão, como por exemplo, a gente teria, para que nem foi o tema de formação educacional de surdos, para poder falar do Enem, o problema desse tema de redação é conseguir achar repertórios e uma discussão que ele nunca ficou sabendo. Então é aquele tema de tipo, como eu vou resolver um problema, sendo que eu nem sabia que esse problema existia. Então é aquela forma de conseguir tirar do aluno essa ideia de tipo, não, você não precisa saber de onde surgiu esse problema, você tem que saber fazer uma discussão a respeito dele. Então eu acho um tema muito legal, eu acho um tema muito interessante, mas eu acho que os alunos talvez ficariam entre ou ficar muito confusos, ou se não ficar muito alegres que estão discutindo esse tema. E aí cabe ao professor também não só trazer temas, repertórios que são específicos do tema, mas repertórios que poderiam falar de outros tipos também de problemas sociais de saúde, como por exemplo, falar por exemplo de pessoas que são da comunidade surda, da comunidade cega. Então assim, não é simplesmente falar só de capacitismo, porque às vezes você trazer um repertório que é só específico de falar de capacitismo, a pessoa acha que ela só pode usar naquele tema e se não cair aquele tema, ela não tem outro repertório. Você entende? E agora a gente vai então para o UFT, que, pelo amor de Deus, se tiver uma autopronúncia, como por exemplo, tipo, UFT, por favor, me avise nos comentários, porque não é que eu estou pronunciando errado. Então vamos lá. Os impactos do envelhecimento na economia brasileira era o tema de redação que a gente tinha da Universidade Federal do Tocantins. E a gente tem como, inclusive, os textos motivadores, o primeiro falando do censo de 2022 e como existe o envelhecimento da população brasileira, explicando, inclusive, como que a gente tem essa queda, como a gente tem esse aumento, como que a gente tem os dados de antigamente e como a gente tem essa mudança. Inclusive, não é feito de forma que apenas se fale que, tem menos pessoa, mas também se explique qual que a gente vai ter essa categoria de que a gente tem menos pessoas, como que isso é organizado, se tem alguma diferença histórica, social e econômica, que inclusive no texto motivador número 2, no texto motivador número 3, vai ser explicado por que essa diferença está acontecendo, inclusive mostrando até no texto motivador número 3, como que a gente tem essa forma de conseguir melhorar a situação. Então, não é de forma gratuita que a gente tem os textos motivadores aqui, mostrando para nós que, sim, nós temos esse envelhecimento, a causa é essa, a consequência é essa e nós temos uma forma de poder melhorar que é essa. Mas falta ainda esse intermédio para que a população fique mais atenta sobre isso. Inclusive no texto motivador número 4, nós temos inclusive uma charge falando sobre o tema também. E aí eu tô me achando muito com esse problema de pensar o quê? Eu acho que esse tema ele cai muito na mesma situação do que o tema da Unifor, apesar de eu ter gostado muito desse tema, que é esse o problema quando eu tenho que eu falo de legal de discutir. Quando eu faço esse tier list, eu fico pensando muito no sentido de que quando eu fico empolgado para poder falar esse tema de redação, eu não acho que ele se estabelece também como um tema muito legal para os alunos também. Porque eu gosto de falar sobre muitos temas, tem muitos temas de redação que eu acho muito legal sobre se discutir. Eu acho que, inclusive, muitos dos vídeos que tem no meu canal são sobre temas de redação que eu gosto de falar, que eu acho eles muito interessantes que a gente precisa falar, como, por exemplo, o de ageísmo, agricultura familiar, mas que eu não posso falar que os alunos gostariam também. Então, apesar de eu estar colocando no meio, parece que eu não gosto, só que eu estou pensando no ponto de vista que seria legal para o aluno também. Por quê? Assim como eu também expliquei para você, tem sim no texto uma organização para poder se falar sobre quais são as causas e as consequências desse envelhecimento da população da economia e, inclusive, uma forma de melhorar. Mas esse é o problema, ele cai no mesmo problema do que o tema da Unifor, de você não tem repertório específico, e aí você fica pensando que por você não ter repertório específico, você não consegue construir uma argumentação que você não precisa de um repertório específico. Então, mais uma vez, quando a gente fala desses tipos de tema, você não precisa saber de um filme específico sobre isso, de um fato histórico sobre isso,
você sabendo uma noção básica de repertórios coringas para poder se colocar nesse tema de redação, fica muito mais fácil. Como, por exemplo, a Constituição Federal é um repertório que cairia muito bem nesse tema de redação aqui, sem problema nenhum. Mas o que é mais pontual nesse tipo de tema é ler os textos motivadores. Ponto. E aí muitos alunos ficam pensando, mas o texto motivador tá lá para poder enfeitar. E aí esse é o problema, você tem que tirar esse preconceito do aluno para poder explicar, não é isso. A UEA teve como tema de redação a seguinte frase: é possível viver democracia em um país tão desigual como o Brasil. Então a gente vai ter dentro dos sistemas de redação que a gente vai ter outros textos motivadores, de 1 a 3, sendo que o primeiro vai explicar o que é uma democracia, o segundo falando da crise da democracia contemporânea, então como que a gente tem essa desigualdade sendo colocada e como ela se origina e quais são suas consequências, e o texto motivador número 3, colocando então em pauta essa problemática da nossa sociedade que temos dessa diferença econômica e social. Assim, eu tenho muitos desses temas de redação, como por exemplo o da Unifesp, o da URGS e que a gente vai ter agora da UEA, que eu acho esse tema legal para os alunos, tem muitos desses temas que vão acontecendo que existe um grande problema na discussão, que é ler esse tema de redação e você não conseguir fazer com que você fale do outro lado é muito difícil, porque eu expliquei que quando você tem sistema de redação de sim e de não, você pode falar o deveria ser, mas não é, ou era para ser, mas você não consegue. Sabe, colocar isso de que tipo, o sim e o não eram para ter uma situação que poderia contemplar essa causa, mas ela falta na sociedade. Então, tipo assim, daria pra gente viver a democracia, só que qual que é o problema? A gente vai ter que o país ele tem muito escancarado muitas notícias e muitas situações que não dá pra gente viver a democracia. Então falar que sim, a gente consegue viver a democracia é muito difícil baseando-se apenas nos textos motivadores. E um dos problemas que a gente tem que olhar é que você tem que sim se basear nos textos motivadores. Então eu acho que esse tipo de tema, ele faltou textos motivadores que pelo menos um que colocasse que a democracia existe ainda no Brasil. Então, por exemplo, eu falei também no vídeo que quando eu falo dessa questão da democracia, é que não é que a democracia, ela muitas vezes funciona como a voz da maioria, mas que a gente tem como a maioria absoluta, mas que a gente tem com as pessoas que exercem o seu direito democrático de colocar a sua opinião na votação, que aí isso é sim uma forma de exercício democrático. Então, o problema é que às vezes a gente tem muito problema com essa definição de democracia para falar que o país ele é democrático ou não. Então, esse tema ele é muito legal para os alunos para poder conseguir discutir, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que gostariam de falar que o tema ele não é tendencioso, eles não vão conseguir ler os textos motivadores e falar, tá, mas o que eu vou usar dessa informação dos textos motivadores? E eu senti essa falta da UEA, de tipo, fornecer informação para poder falar do outro lado. Eu sei que é muito difícil falar do outro lado, mas eu acho que, então, você trazer esse tema de sim e de não, sendo que você tá empurrando a pessoa para só uma resposta do sim e do não é muito justo. Então, para poder falar de uma outra edição também que existe da UEA, que é o SIS-2, e a gente vai ter que é o sistema de integração que ele vai por triênios, a gente vai ter que o UEA SIS-2, que é a primeira vez que eles têm um contato com uma redação, foi o tema zoológicos, preservação ou desrespeito aos animais. Inclusive, lembrar mais uma vez ao usuário Hunter que ele teve também o trabalho de disponibilizar para mim os textos motivadores, então eu sou grato a ele até hoje. E a gente tem que, inclusive, os textos motivadores, eles vão primeiro para uma tirinha falando, né, de como a gente tem que a onça, ela tá enjaulada no zoológico e o que ela fez para poder perceber daquilo. Falando também da possibilidade do zoológico de ser uma forma de contato que a gente tem com os animais, para poder conseguir entender mais deles e conseguir respeitar eles, e inclusive do texto motivador número 3, falando que a gente tem como que os zoológicos, eles atraem pessoas, isso atrai dinheiro também, mas que a gente também tem a promoção e também a informação para que as pessoas entendam mais sobre os animais, e o texto motivador número 4, falando do problema que a gente tem de como os zoológicos, apesar de muitos deles terem boas intenções, a gente tem zoológicos que também eles passam por problemas com os animais, porque muitos eles visam pelo lucro, então a gente não pode deixar de ver essa situação também dos zoológicos. E aí, mais uma vez, né, a UEA, ela traz esse tema que eu acho sensacional. Eu acho esse tema muito bem feito. Eu acho que os textos motivadores, assim como eu estava reclamando da UEA, ele tem aquela coisa de que a gente pode falar tanto de preservação, como a gente pode falar da outra forma, do outro ponto de vista do tema. E eu acho que é isso que a gente precisa perceber quando a gente fala de um tema. Quando a gente
pede para um aluno, quando a gente escreve para o aluno, a gente tem que trazer os seus motivadores que ajudem ele. Não é que você tem que fazer com que você faça toda a redação para o aluno. Eu acho que tem muita gente que não entende que quando você faz texto motivador, ele tem que ser tipo uma porta. Você tem que mostrar a porta para ele, mas quem abre a porta e entra nessa porta é o próprio aluno. Você tem que dar as ferramentas para que ele consiga fazer. Aqui, a gente tem sim a forma de a gente poder falar da preservação e dos maus tratos. Só que a gente não tem, que nem eu falei para vocês, no que a gente tem da Unifor e da UFT, que muitos vão ficar preocupados com saber repertório de antes, e nem da UEA e da US, que você tenha também esse problema de que você consegue falar do outro lado. Então, esse tema da UEA CIS 2 eu achei demais, eu achei muito bom mesmo. E assim como também o Hunter me ajudou também a poder conseguir falar da UEA CIS 2, ele me ajudou com a falar da UEA CIS 3. E a gente tem o tema de redação, racismo no futebol. É necessário punir também os clubes ou só os torcedores criminosos? Então a gente vai ter que nesse tema, vamos ter tanto uma charge que vai aparecer com inclusive uma pessoa utilizando o uniforme da Ku Klux Klan e inclusive a bola furando também no seu capuz. Vamos ter, inclusive, também um outro texto motivador explicando também o que a gente tem como o que é o racismo e como ele se categoriza para que a gente possa entender e não fazer com que a gente extrapole ou senão a gente faça uma definição por nossa própria conta para colocar na redação, porque também tem esse problema. Quando a gente tem definição de temas, definição de termos que a gente vai utilizar na redação, nos textos motivadores a gente não pode utilizar outro termo ou outra definição para poder discutir na redação. Por outra forma, vamos ter inclusive que a partir daí, vamos ter o texto motivador número 3, que vai falar dos ataques racistas e também como funciona no racismo no futebol e como isso não é uma coisa de última hora, ou que não acontece. E por fim, que a gente tem falando dos códigos disciplinares, falando no texto motivador número 4 e inclusive também no que a gente vai ter de que isso não é novo ou que isso, inclusive, não é analisado. Então a gente tem uns problemas de que, desde que a gente tenha dessas pessoas que estão sendo monitoradas, que estão sendo fiscalizadas, de como que funciona para que, beleza, a gente tem os torcedores que são punidos, mas será que a gente teria que colocar o time de futebol também? E aí eu acho que o problema desse tema é o seguinte, eu acho ele um tema muito legal para os alunos, porque ele fala muito dessa situação de criminalidade, de punição, mas eu acho que tem um pequeno problema. Esse tema, se você percebeu, ele fala que, inclusive eu falei no meu vídeo quando eu estava explicando sobre a UEA CIS 3, que esse tema não é simplesmente de falar que ou você pune os jogadores ou você pune o time também. Por quê? Porque aqui sim, você tem a punição que ela é sempre feita aos torcedores, mas incluir o grupo do time é uma outra situação. Então perceba, a gente tem a situação de ou só os torcedores ou torcedores com o time. Então o problema é que sempre te influencia a que você fale sim dos times, mas eu acho que muitos alunos talvez por não prestar atenção na leitura do texto motivador e no tema, vai pensar que tem que defender ou um lado ou um outro. E aí esse é o problema, a pessoa ela perde pontos porque ela não está falando dos dois. Então eu acho que esse tema, ele poderia ter sido eu acho que não é que ele foi mal construído, ele é legal de discutir, mas eu acho que primeiro para poder escrever uma boa redação desse tema, seria legal primeiro fazer com que os alunos prestassem atenção nessa palavra que apareceu, que aí eles conseguem escrever numa boa. Mas assim como eu falei, esse tema ele é legal de discutir, legal para os alunos, por quê? Porque tem muito aluno que gosta de futebol, tem muito aluno que gosta de falar sobre lei, falar sobre direitos, mas não é todo mundo que gosta sobre futebol. Então eu acho que esporte é uma coisa que muitos alunos talvez vejam a necessidade, saibam que é importante, mas não queiram escrever uma redação sobre isso. E agora a gente vai falar então do Enem. O Enem de 2023 teve como tema de redação desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E se eu não me engano, inclusive, acho que eu falei no meu vídeo, que eu acho que esse é o tema que tem mais caracteres, que tem mais letras sendo utilizadas até hoje pela história do Enem. Então quando a gente analisa o tema de redação, a gente vai ver que tanto o texto motivador número 1 vai explicar sobre o trabalho de cuidado e como ele é mal pago e mal remunerado não só no Brasil, mas pelo mundo também, e a gente vai ter inclusive algumas outras informações, como no texto motivador número 2, explicando sobre quantas pessoas gastam de tempo para trabalho de cuidado dentro de casa, e inclusive no texto motivador número 3, falando sobre como a gente tem as transformações sociais ao longo da década, falando desse trabalho de casa, e também o texto motivador número 4,
4 da FAPESP, explicando do aumento do número de pessoas que denunciam serviços de assistência, obrigando os países a repensar nos seus sistemas de atenção. E aí, a gente entra então com o primeiro tema que vai aparecer pro legal pro professor. Assim, não me leve a mal, esse tema é muito legal de se discutir, mas assim, eu acho que esse tema é tão problemático porque assim, os textos motivadores, vamos parar pra pensar, o único texto que tem gráfico apresenta 2 informações de gráfico. Tipo assim, pelo amor de Deus, podia ter mais informações nesse gráfico, né? Tipo, não só simplesmente tipo as horas gastas, mas tipo assim, quanto tempo que a gente tem em outras idades, em outras regiões, tipo assim, cara, não é possível que a gente tenha apenas um gráfico com uma informação. E o outro problema é que assim, eu acho que a construção dos outros textos motivadores, ele não fala da causa e das consequências ou de como melhorar de uma forma tão clara que não deixa o aluno meio perdido de se inscrever. Eu acho que esse tema de redação, ele fala muito do que a gente tem, da relação do que a gente tem de pessoas com o trabalho, como por exemplo de uberização do trabalho. Então eu acho que quem já estudou para falar de uberização do trabalho não teve muitos problemas para poder escrever essa redação, mas esse tema foi tão mal construído, esse tema tipo assim, ele é tão legal de falar, ele é tão bom de poder se escrever, mas assim, ele tá com um passinho pra poder falar do tinha um tema melhor. Então assim, ele tem essa construção de uma intenção muito boa, mas de uma execução péssima. Então se a gente falou do Enem oficial, agora a gente vai falar do Enem PPL, que trouxe as específicas palavras: desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Então a gente vai ter dentro desse tema que a gente vai aparecer como o texto número 1, mostrando o decreto de proteção dessas pessoas que estão em situação de rua, inclusive explicando o que é estar em situação de rua e não somente um morador de rua. O texto motivador número 2 mostrando, inclusive com uma conversa com o texto motivador número 3, falando dessa arquitetura anti-pobre, estou falando como que tem essa aversão social do pobre entre as pessoas em situação de rua. O texto motivador número 4 falando de uma situação, de uma história de como que as pessoas acabaram indo morar na rua e ficar em situação de rua. E também o texto motivador número 5 falando desse aumento dessa população. O que vai acontecer? O que eu acho desse tema? Eu acho que esse tema ele é legal de discutir também. Eu tô achando que eu tô muito chato esse ano, porque tem muito tema muito legal, mas a execução de como eles estão sendo construídos, eu não acho que está sendo tão interessante. Por que acontece? Esse tema, ele está falando sobre a reinserção socioeconômica no Brasil. Então, o problema que tem parece que esse tema, ele está construído para poder falar quais são as causas para a gente poder fazer com que a gente diminua a população em situação de rua. Ou se não, como que a gente ajuda as pessoas em situação de rua a se reinserirem no mercado de trabalho. Então, os textos motivadores estão direcionando a gente para um tipo de discussão, enquanto o tema de redação, ele discute para um outro lado. Então, não tem uma conversa muito clara entre texto motivador e o que tem da discussão das palavras do tema. Esse tema é muito legal de poder se discutir quando a gente tem uma certa calma para poder falar com os alunos. Tem tema que é assim mesmo. Tem tema que quando você olha para as palavras do texto motivador, da frase temática, não fica claro. Mas aí quando você explica para o aluno, ele fica, ah tá, então era isso. E aí ele escreve com mais facilidade. Esse tema não dá para escrever com tanta facilidade assim. Eu acho que ele é um tema muito legal de discutir, mas ele podia ser construído melhor com outros textos motivadores. E agora a gente vai falar da FUVEST. Então a FUVEST 2024 teve como palavras o tema Educação Básica e Formação Profissional, entre a multitarefa e a reflexão. Então o que a gente vai ter dos textos motivadores, nós vamos ter então a explicação sobre o que é multitarefa, inclusive falando-se no texto motivador número 2, falando para a educação do ócio e também, inclusive, da valorização de como ter esse tempo livre, e também do texto motivador número 3, falando também de como que a educação ela é relacionada com fatores sociais e culturais, e os textos motivadores de 4 a 6, mostrando fotos que a gente tem tanto do momento de ócio, da brincadeira, inclusive que a gente também tem o fator cultural do texto motivador número 6, e o texto motivador número 7, falando sobre como que a gente pode medir o sucesso de uma pessoa. E aí eu acho que a FUVEST meio que copiou o Enem e caiu nessa também de que é legal para o professor. Eu acho que os textos motivadores não ajudaram a ficar muito claro o que a gente tem como essa conexão da multitarefa e da educação básica. O problema é que a gente tem também essa palavra entre, que ela surgiu pela primeira vez na FUVEST da história. Então nunca teve um tema da FUVEST que usava a palavra entre. E esse foi o primeiro. Então o problema é que a gente tem que falar quando que a multitarefa ela entra e quando que a reflexão ela entra. O que faz com que esses dois se conectem? E aí fica de que
parece que a gente está, nesses textos motivadores, está se vangloriando, falando assim que a gente precisa ensinar sobre o ócio, a gente precisa também fazer com que as pessoas tenham tempo para que elas tenham interesse sobre si só. Só que não fica muito claro sobre isso. Então, eu achei que acontece a mesma coisa. Os textos motivadores estão falando sobre uma discussão e o tema de redação quer falar sobre outra coisa. É um tema muito legal para poder se falar professor, mas assim como eu falei, ele tá um passinho para poder falar de que ele poderia ser um tema melhor. Eu acho que o tema é bom, mas de discutir preciso primeiro direcionar os alunos e aí eles ficam, ah tá, então é assim, e aí fica mais fácil. E a Unesp teve então como tema de redação que é possível um mundo offline. Então a gente tem até apenas essa perguntinha que aparece com um tema de sim, não. E aí a gente vê que no texto motivador número 1 nós vamos ter uma sequência de tirinhas sendo construídas pelo André Dahmer, que ele fala inclusive desse personagem vestido com roupa nuclear, para ele poder falando dessa personificação da programação dos algoritmos. E aí, inclusive, a gente vai ter no texto motivador número 2, falando de como que é impossível você pensar hoje em dia num mundo sem internet, e no texto motivador número 3, para poder falar dessa montanha de livros que fica falando de como que a internet ela está sendo um problema cada vez maior para a sociedade. Então, a gente tem esses 3 textos motivadores, e pela primeira vez que a gente tem 2 páginas de texto motivador em redação da Unesp. Então é uma coisa que a gente precisa sempre perceber, que mesmo que tenha muitos textos motivadores, não é muito cara de um vestibular trazer mais de 2 páginas. Talvez eu possa falar aqui, talvez a URGS traga e a Unicamp traga também 2 páginas, mas de um único tema é muito difícil mesmo. Eu acho que a Unesp ela fez um tema muito legal para os alunos. Eu não sei, eu tô achando que eu tô meio chato esse ano. Eu preciso, inclusive, comparar o do ano passado como que eu coloquei os outros temas. Mas assim, eu acho que esse tema, ele é um tema muito interessante, porque inclusive isso fala muito com a vida dos alunos, porque parece muito uma coisa de... Existe uma expressão em inglês chamada de old man yelling at clouds. Então, tipo assim, gente velha gritando pras nuvens. Eu acho que esse papo, né, que nem falou no texto motivador número 3, de que a internet vai dominar o mundo, é uma coisa muito boomer. Eu acho uma coisa muito de gente velha. E assim, eu não concordo com isso. Eu acho que tem muita gente que fica tipo, ah, é porque o mundo vai acabar. Ah, porque a gente tem a internet, porque as pessoas só ficam na internet. Tipo assim, mano, antigamente as pessoas faziam outras coisas, sabe? Tipo assim, não é a gente que tá inventando o não se socializar. Isso aí acontece já faz muito tempo. Então, eu acho que assim... Eu acho um tema muito interessante para poder ver a perspectiva dos alunos. Talvez eles não saibam tanto de repertório, talvez fique muito na cara essa coisa de tipo, a gente precisa trazer um Black Mirror para eles poderem escrever na redação. Mas eu acho que não é um tema desinteressante, é um tema que dá para poder conversar muito com eles, principalmente para puxar dessa coisa do ser possível um mundo offline, ou se a gente já vive um mundo offline, só que a gente tem uma supervalorização do que está acontecendo na internet, do que não está acontecendo na internet. Então, eu acho que requer uma boa discussão com os alunos. Então, eu acho que isso é primordial para esse tema de redação. E, por fim, nós temos, então, a Unicamp com 2 propostas. O primeiro falando do trabalho análogo à escravidão, inclusive de uma empregada doméstica, que seria para você poder escrever uma carta-denúncia, e, inclusive, a proposta número 2, que seria um discurso em resposta ao delegado húngaro, falando da posição política que a gente tem de acolhimento de refugiados. Então, na proposta número 1, a gente tem toda uma explicação situacional de que você fala que você vai estudar na casa de um amigo, que você percebe a situação de emprego de uma empregada doméstica, a qual o seu amigo fala que ela é quase como se fosse membro da família. Só que aí você tem que escrever uma carta de denúncia ao qual você fala de algumas situações que realmente você consegue configurar aquilo como crime. Não só isso, como os textos motivadores também vão falar do primeiro, do Ministério do Trabalho, falando desse resgate dessas pessoas em condições análogas à escravidão. O número 2, falando de uma história de fato, de como que a gente tem uma história de uma pessoa que foi resgatada. O número 3, com a figura da tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E, inclusive, do número 4, que a gente vai ter uma herança de geração em geração. Então, essa cultura geracional que a gente tem de como a gente desvaloriza o trabalho doméstico. O número 5, a gente tendo, inclusive, um texto irônico falando de como que a gente tem essa relação entre o patrão e a empregada. E o número 6, falando dos dados que a gente tem dessa proposta de emenda constitucional das domésticas e como que a gente tem cada vez menos registro de domésticas no Brasil. A partir daí, no texto motivador número 2, nós vamos ter uma situação a qual você tem que rebater o presidente da Hungria e aí fazer então uma carta de discurso em resposta. O primeiro texto motivador explicando o que são os refugiados e como que se definem,
e o texto motivador número 2, explicando esse discurso que foi feito pelo presidente, o número 3 e 4. Então o 3 a gente vai ter uma charge falando desses refugiados que foram abandonados no mar na Europa, que eles morreram, inclusive no número 4, falando da percepção dos brasileiros sobre os refugiados, ou o texto 5 com o artigo número 4, explicando de como que a gente tem dessa soberania, inclusive das relações internacionais para também os outros países. E por fim, o 6, a gente falando então como que a gente tem essa cultura dos refugiados e como que eles contribuem para a sociedade. E assim, pode ser que seja muito suspeito da minha parte, porque eu sempre quis estudar na Unicamp e eu sempre quis estudar lá, mas esse tema é sensacional. Não tem como, cara. A Unicamp é uma instituição que não tem como conseguir fazer um tema que não seja sensacional. Eu acho que talvez fique muito difícil para que a gente possa escrever os textos sem ter como base um texto parecido que seja para poder escrever desse tema de redação, mas a gente tem sim uma carta que é escrita na proposta número 1, para a gente poder ter uma noção de uma carta denúncia. No texto 2 a gente tem um discurso, então a gente tem que escrever nos mesmos moldes para a gente poder escrever um texto que seria um discurso em resposta ao presidente. Então, a Unicamp é muito mãezona, eu não acho que ela abandona as pessoas atrás, inclusive situações que são muito atuais de discussão. Então eu acho que tanto o tema que a gente tem do trabalho análogo à escravidão de domésticas, como também que a gente tem desse racismo, não racismo, né, perdão, mas o preconceito contra os refugiados, são temas e discussões muito atuais, elas não são muito datadas. Então eu acho que são discussões muito interessantes para poder se discutir. Eu acho que é sensacional esse tipo de discussão. Eu acho que a Unicamp ficou de parabéns nesse. Então é isso, pessoal. Então assim que ficou então o meu tier list, então com os temas da Unifesp, URGS, UEA CIS 2, a Unicamp como sensacional, a gente tendo legal para os alunos da UES, da UEA, a UEA CIS 3 e a Unesp, o legal discutir da Unifor, da UFT e do Enem PPL, legal para o professor do Enem e da FUVEST e o tinha tema melhor da UERJ. Então, inclusive, eu espero até mesmo que nos próximos anos eu vou adicionando os outros temas de redação. Então, fico até pensando, né? Será que algum dia eu vou conseguir falar de todos os temas de redação que existem no Brasil inteiro? Então, eu não sei até mesmo se esse vídeo vai ficar longo até demais. Mas o último já tinha ficado com 40 minutos, então, obviamente, que esse vai ficar um pouquinho maior, porque eu tô, inclusive, falando de mais temas de redação. Inclusive, tem algum outro tema de redação que deveria estar nesse tier list, ou outro tema de redação que você não ficou sabendo, ou que você queria que eu discutisse? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que também meu curso de redação, que ele é, inclusive, não só pro Enem, mas também todos esses vestibulares que eu tô falando pra você, tá disponível também com um cupom pra você poder pagar por R$40 pelo curso completo, que ele tá pelo link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear por esse código QR. Lembrando que se você não gostou dele, ou que não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso dele. E lógico que você também pode acompanhar como que foi a minha análise dos temas de redação de 2022 nesse vídeo aqui que eu fiz também parecido. Eu só não falei de todos os mesmos vestibulares, mas eu falei dos vestibulares mais principais. E inclusive, caso você queira saber do que eu estou explicando dos temas de redação, da análise dos textos motivadores, sugestão de repertório e de teses, tem essa playlist com eu explicando todos os temas de redação que foram de 2023. Então, eu falo de FUVEST, Enem, UEA, da URGS, inclusive também do CIS 2 e 1. Então, eu acho que os únicos vídeos que não vão estar nessa lista vai ser o que a gente vai ter da Unifor, da UFT e também da UERJ. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!